Estamos ao vivo em mais uma live. Vou logo colocar aqui o nome da live: Atitudes que trazem dinheiro para sua vida. Vou fixar o comentário aqui. Seja muito bem-vindo a mais uma live: Atitudes que trazem dinheiro para a sua vida. Vou fixar aqui o comentário para vocês saberem o tema da live. Primeira pergunta que eu queria fazer é: você que está na live, o áudio está ok? Só confirma para mim, comenta aqui para mim se o áudio está ok. Se o áudio estiver ok, eu vou começar a falar o que eu tenho para passar para vocês aqui, que são atitudes que trazem dinheiro para sua vida. Fala, Pavan, tamo junto. O áudio tá ok, acho que é o meu aparelho aqui que não tá funcionando. Beleza, vamos lá. Atitudes que trazem dinheiro para a sua vida. Uma das primeiras atitudes que você deve tomar é saber onde você está. Essa é a primeira atitude que você deve tomar. É parar para pensar onde eu tô. É como se fosse um caminho de um GPS. Eu preciso saber aonde eu tô para mim poder saber aonde eu quero chegar. Eu não posso ir para um lugar de qualquer jeito. Quando você abre o seu GPS, quando você abre o seu navegador ali para o Google Maps, o Waze, ele precisa saber onde você está para saber onde você vai chegar. Então já anota aí, a primeira atitude que vai trazer dinheiro para sua vida é o começo de tudo, é saber onde você está. Samuel, como que eu sei onde eu tô? Lembra que eu sempre falo para vocês que tudo que você almeja, tudo que você deseja, coisas que você precisa alcançar, você precisa fazer o quê? Você precisa anotar essas coisas. Você precisa ter notado e ter pensamentos claros de onde você quer chegar. Então, quando eu coloco no mapa, no Google, onde eu quero chegar, ele primeiro precisa saber onde eu tô. Então, para mim ir para um nível financeiro, eu preciso saber onde eu tô. Ou seja, falando financeiramente, eu não vou em nenhum momento ficar enrolando vocês aqui nessa live. E nunca é o meu foco e jamais vou fazer isso. Seja uma live de produtos, seja uma live de qualquer coisa. Eu não vou ficar fazendo rodeio. Eu sempre vou falar sinceramente para você o que eu faço e o que você deve fazer para você tomar essas atitudes e essas atitudes trazerem dinheiro para sua vida. Não é ganhar dinheiro, não são atitudes. Pensa logo uma coisa: quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Você não ganha dinheiro. A gente toma atitudes, essas atitudes elas vão trazer dinheiro para sua vida. Então você não vai ganhar, elas vão trazer. É o princípio make money. A gente faz dinheiro, a gente não ganha. Quem ganha dinheiro é criança e quem ganha dinheiro é mendigo. Então você já tem que aprender isso. A gente não ganha, make money. A gente faz dinheiro, a gente traz dinheiro mudando as nossas atitudes, mudando os nossos hábitos. Então, fazendo a analogia de um mapa, eu preciso primeiro saber onde eu tô e onde eu quero chegar. Ou seja, eu coloco lá no mapa, eu tô em tal endereço, e aí eu coloco onde eu quero chegar. Então, como que eu faço isso? Eu preciso ter uma organização dos meus recursos financeiros, de quanto eu ganho hoje, e quanto eu quero ganhar daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Eu preciso estipular isso. Eu preciso fazer essa analogia de que quanto eu gasto no meu mês, quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu invisto, quanto eu dou. Você tem que ter essa analogia, você precisa saber onde você está. Se você não parar para pensar onde você está e o que você está fazendo e onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não sabe onde você quer ir, você não vai sair do lugar, você não vai tomar atitude para fazer. Pensa comigo, se você não sabe quanto você ganha, como você vai saber calcular o quanto você pode gastar? Você não vai saber quanto você pode gastar se você não sabe quanto você ganha. Você precisa saber quanto você ganha. O empreendedor ele tem muito essa dificuldade. Eu, no começo, eu tinha muito essa dificuldade de não saber quanto que eu ganhava, porque todo dia entra recurso financeiro, todo dia a gente faz um serviço, toda semana tem uma entrada,
todo mês tem uma entrada, às vezes tem mais de 2, 3 entradas financeiras por dia. E eu não tinha essa organização, e por isso eu acabei fazendo muitas dívidas por não ter essa organização, por não saber como eu estava naquele momento, então eu não sabia onde eu queria chegar. Eu preciso, a primeira atitude que eu preciso tomar, que a gente precisa tomar, que você precisa tomar, você que está na live, é saber onde você está. Quanto você ganha, é a primeira anotação que você precisa fazer, tudo que você ganha, e o quanto você pode gastar. Segunda atitude, você nunca deve gastar mais daquilo que você ganha. Você tem que ter os seus investimentos, 50% investimento, aí você vai 20%, 50% gastos essenciais, falei errado, 50% gastos essenciais, assim que você vai dividir, é algo que eu faço, e eu estou passando para vocês aqui uma planilha simples. 50% gastos essenciais, que é o que você gasta, paga energia, paga luz, paga suas contas, 50% vai sair desse valor, os gastos essenciais, as suas compras. 20% você vai investir, não importa o que aconteça, 20% vai ser investimento. 20% você vai usar para o reserva de emergência, um custo... um custo a mais que você teve, algo a mais que apareceu durante o mês, e 10% você vai usar para suas regalias, tipo, sair um final de semana, sair durante o mês. Isso eu estou passando para vocês uma base de algo que eu faço. Então, existem várias outras planilhas que você pode pesquisar, que você pode pesquisar no Google, que você pode pesquisar em diversos lugares, e você vai encontrar diversas planilhas. Esse não é o meu modelo financeiro de falar para vocês aqui exatamente como que você deve fazer. O que eu estou falando para você aqui são atitudes simples que você deve tomar para que o dinheiro chegue até você. Então a primeira coisa é organizacional, é físico, organizacional físico. Você precisa saber onde você está e onde você quer chegar. Quando você organiza onde você está, você identifica onde você está, aí assim você vai conseguir identificar onde você quer chegar. Ou seja, você vai identificar que você ganha 5 mil por mês. Daqui a 3 meses eu não quero ganhar 5 mil, eu quero ganhar 7 mil. Então você já vai identificar onde você está e já vai para um próximo nível, já vai colocar uma meta para um próximo nível. E aí entra outro quesito bem interessante sobre isso. Esse primeiro ponto é um ponto que é físico, é organizacional. A nossa esfera, seja eu, seja você, a gente tem 4 reinos. A gente tem o reino mental, o reino emocional, vamos dividir por mundo. A gente tem mundo mental, mundo emocional, né, esfera emocional, esfera espiritual e a esfera física. Então, pensa comigo, mental, emocional, espiritual e físico. Isso daqui é simples para você entender. O físico, ele é reflexo das outras 3. Ele é reflexo do mental, do emocional e do espiritual. Então, lembra do que eu estou falando no começo para vocês. Organizacional é físico. Você precisa primeiro organizar o seu físico. Organizar sabendo quanto que você ganha, onde você quer chegar e quanto você quer ganhar daqui a tanto tempo. O físico, ele é reflexo dos outros 3. Você precisa entender que, então, se a sua vida está ruim, ela está complicada financeiramente, você está endividado financeiramente, é porque você tem um modelo financeiro que você aprendeu quando você era criança. Então, quando você era criança, por quê? Vem da emoção e vem do mental. Por que isso, Samuel? Porque, pensa comigo, tudo que você aprendeu quando você era criança é o que você reflete hoje. Para pensar. Como que a sua família lidava com dinheiro? Como que os seus pais lidavam com dinheiro? Como que a sua mãe lidava com dinheiro? Quais as palavras que você ouvia quando você era criança sobre dinheiro? Se a sua vida está ruim, se a sua vida está difícil financeiramente, toda vez você vive na lama, você trabalha e não chega a lugar nenhum. Eu já passei por isso que eu estou falando para vocês aqui é algo muito sério.
A gente trabalha e parece que não chega a lugar nenhum. As outras pessoas chegam, as outras pessoas avançam, as outras pessoas têm sucesso e a gente não tem. A gente está sempre cheio de dívidas, a gente está sempre devendo alguém, a gente está sempre passando perrengue, todo mês a mesma coisa. Modelo mental, emocional. A gente precisa identificar onde foi que isso aconteceu. Por que a minha vida reflete dessa forma? Você tem um modelo financeiro, eu tenho um modelo financeiro. E esse modelo financeiro, ele foi gerado na nossa infância, quando a gente era criança, pelos nossos pais, pelos nossos tios, por quem você foi criado. Você precisa identificar isso. Você precisa identificar como que a sua mãe lidava com dinheiro, como que o seu pai lidava com dinheiro, como que eles falavam sobre dinheiro, sobre recurso financeiro. Lembra do que eu estou falando para vocês? A gente tem os 3 mundos. A gente tem o mundo mental, emocional e espiritual. E o físico. São 4 mundos. Mental, emocional, espiritual e físico. O físico, ele reflete os outros 3. Então, preste atenção. Você precisa ir na raiz do problema. Se você está todo o tempo endividado, se você está todo o tempo em uma situação complicada, você precisa identificar. Então, qual a primeira tarefa que eu vou te dar? Você vai notar em um papel como que a sua família falava sobre dinheiro. Faz isso que eu estou falando. Pega um papel e a caneta e você vai notar como que a sua família falava sobre dinheiro. Como que os seus pais falavam sobre dinheiro. Será que todas as vezes, quando você era criança, que você ia pedir dinheiro para o seu pai, ele dizia que não tinha, que o dinheiro era escasso, que o dinheiro era difícil? Para pensar. Será que era isso que acontecia? Ou então a sua mãe todo o tempo vivia apertado, a sua família todo o tempo vivia apertado e ninguém tinha recurso financeiro para nada? Muitos de vocês, assim como eu, vieram de famílias pobres, de famílias humildes. E eu lembro muito bem de quando eu era criança, a minha família, a gente não falava muito sobre dinheiro, sobre recurso, porque era escasso. E tudo que, segundo estudos, isso que eu estou falando para vocês aqui, são segundo estudos, livros que eu li e hábitos que eu tenho mudado, que eu tenho alterado na minha vida. Isso que eu estou falando para vocês, não é nada da minha cabeça, não é nada do nada. São coisas de estudos científicos. A sua vida, ela reflete da sua infância. Muitas das atitudes que você toma hoje, elas refletem da sua infância, de como o seu pai tratava sobre dinheiro. Se o seu pai vivia só endividado, aí eu quero que você faça isso. Quero que você note um papel, pegue papel e caneta e nota. O Rony falou, a pessoa precisa quebrar o padrão do sistema familiar e desenvolver a própria estrutura a partir dos seus próprios objetivos, porque cada indivíduo vem com um propósito de vida pessoal ou profissional. Exatamente. Então, muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, de estar endividado, de não conseguir relaxar, de não conseguir deslanchar financeiramente, de não conseguir tomar atitudes que vão trazer dinheiro para a sua vida, reflete da sua infância, de como você foi criado. Então, qual a primeira tarefa que eu quero te dar? Você vai notar, se você está nessa situação, você vai notar. Vai notar. Como que a sua família lidava sobre dinheiro? Agora você vai parar e vai pensar. Tudo isso que a minha família falava sobre dinheiro tem um impacto. Tem um impacto financeiro sobre mim. Se o meu pai só vivia endividado, hoje eu só vivo endividado. Eu lembro bem que o meu pai, ele já foi um homem de muitas posses, já foi um homem de ter muita coisa, de ter muito dinheiro, muito recurso financeiro. E em jogo ele acabou perdendo tudo, jogo e vícios. E eu comecei a quebrar em algum momento da minha vida, quando eu era mais novo, alguns anos atrás, eu entrei em alguns negócios que eu acabei quebrando e acabei me endividando. E chegou em um momento que eu parei para pensar, eu disse, tudo isso que está acontecendo comigo agora é reflexo de algumas coisas que eu aprendi com meu pai. Reflexo de algumas coisas que eu aprendi com meu pai, porque o meu pai tinha muitas posses, tinha muitos negócios e de repente perdeu tudo. E agora aconteceu comigo. Só que eu preciso mudar isso, eu preciso identificar. Então eu primeiro identifico, eu vou na raiz do problema.
Eu vou na raiz do problema. Não adianta nada você ir numa árvore, o fruto está podre, você corta o fruto e joga fora. Depois vai nascer outro fruto e vai ficar podre de novo. Não adianta nada você cortar a árvore, esperar a árvore crescer, que o fruto vai ficar podre de novo. O que eu preciso mudar, Samuel? Eu preciso mudar a raiz do problema. Eu preciso identificar qual a raiz do problema. Inclusive, eu trouxe até uma árvore aqui para fazer essa analogia. Olha só esse girassol, que bonito. Um girassol lindo da minha esposa, ela comprou. Só que ele tem uma raiz aqui dentro. Ele tem uma raiz. Se as folhas dele começam a ficar ruins, ele começa a dar uma aparência ruim, não adianta eu cortar ele, eu preciso mudar a raiz. Essa árvore aqui, ela é reflexo dessa raiz. Inclusive, quando a gente comprou esse girassol, vem umas instruções para poder cuidar dele. Então a primeira instrução é: você não deve molhar as folhas e não deve molhar o girassol. Você tem que molhar aqui, a raiz. A raiz precisa estar saudável para que o girassol esteja saudável. Eu preciso cuidar da raiz para que o girassol esteja saudável. Eu não cuido do girassol aqui em cima e esqueço da raiz. Assim é uma árvore. E nós somos reflexos dessa árvore exatamente. Não adianta eu querer mudar as coisas, o mundo físico, se eu não mudo o mundo mental, emocional e espiritual. Muito do que você faz hoje, muito das atitudes que você toma hoje, são atitudes que os seus pais tomavam quando você era criança. Você é reflexo disso. Então, o primeiro ponto que eu preciso é identificar qual o problema, qual a doença dessa raiz. Quando eu identifico, o meu pai era endividado, o meu pai quebrou, o meu pai perdeu tudo, e agora o que eu vou fazer? Eu estou refletindo o que o meu pai fazia. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso mudar o meu modelo financeiro sobre isso. Eu preciso entender que foi só aquilo que meu pai me ensinou e tá tudo certo. Era só o que ele tinha para me ensinar, ele deu o melhor dele para mim. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar esse rumo, eu preciso mudar esse caminho. Então, o que eu aprendi com os meus pais foi até ali. Agora, para mim ir para frente, para um próximo nível, não é mais os meus pais que vão refletir sobre mim. Só que para isso você precisa identificar. Você precisa criar um modelo financeiro para você tomar atitudes que vão te trazer dinheiro, que vão fazer você fazer mais dinheiro. Outra coisa existem pessoas que elas são programadas. Exatamente isso que você ouviu e você não se enganou. As pessoas são programadas, nós somos programados mentalmente para ganhar um certo valor. Ou seja, se você tem uma programação de ganhar apenas um salário, não importa o que você faça, essa programação ela vai se estender ao longo de toda a sua vida. Se você não decidir tomar uma atitude diferente, se você não decidir identificar por que você foi programado, se o seu pai era CLT e a sua mãe era CLT e hoje você é CLT, você tem um modelo financeiro programado na sua mente. Quanto que ganha uma pessoa? Não estou com a calculadora aqui. Por ano, vamos dizer que a pessoa ganhe 25 mil por ano, 20 mil por ano. E é só isso, ela nunca passa, ela está 10 anos ganhando todo ano 20 mil, todo ano ganhando 20 mil, todo ano ganhando 15 mil, todo ano. No final do ano ela vai fazer as contas, tudo que ela ganhou durante o ano dá 15 mil. Isso é um modelo de programação financeira dentro da sua mente. Você foi programado para isso. Provavelmente a sua família, os seus pais, eles têm esse modelo de programação e esse modelo de programação foi passado para você. Lembra do que eu estou falando para vocês, que o mundo emocional, mental e espiritual, eles refletem no mundo físico.
o mundo físico ele é reflexo desses 3 mundos. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, tudo que onde você está hoje é reflexo desses 3 mundos. Eu já falei em outras lives e eu volto a repetir para vocês, não é só trabalhando fisicamente que eu vou ter recursos financeiros extraordinários, que eu vou ser próspero, que eu vou ser rico. Não é só trabalhando fisicamente, dando duro todos os dias. Além disso, eu preciso identificar como que está o meu mundo emocional, como que está o meu mundo espiritual e como que está o meu mundo mental. Porque essas atitudes é o que vão ser reflexo do meu mundo físico. Eu falo para vocês sempre, não adianta só trabalhar no pesado todo dia no pesado, achando que eu vou enricar em algum momento, que eu vou ganhar na Mega Sena ou que alguma coisa vai acontecer e tudo vai dar certo. Não é assim, eu preciso identificar o porquê que eu estou 10 anos dessa forma e porquê que eu ainda não avancei. Eu preciso identificar isso. E quando eu começo a identificar isso, eu começo a pensar, poxa, eu estou falando para vocês aqui sincero, sendo sincero do fundo do meu coração. Quando eu comecei a identificar esses pontos, já aconteceu comigo. Meu pai perdeu dinheiro. Meu pai tinha muitas posses e perdeu muito dinheiro. Minha família não falava sobre recursos financeiros porque recurso financeiro era escasso. A gente tinha pouco na época. A gente comia arroz com mortadela. Praticamente todos os dias. Era isso, porque recurso financeiro era escasso. A gente tinha que trabalhar muito para ter um pouco de dinheiro. A gente tinha que acordar cedo, trabalhar até altas horas da noite para ter um pouco de dinheiro. E se você olhar para mim e você que me conhece há mais tempo e que me segue, você vê que muitas das vezes eu estou trabalhando muito. Eu trabalho até mais tarde, Isso é um modelo de programação mental, financeira também. O Rony falou, trabalhando o autoconhecimento, você desenvolve a estrutura emocional, espiritual, pessoal que compõe nosso desenvolvimento humano, que reflete no profissional. Exatamente. Então, se você olhar para mim, eu tenho um modelo de programação que eu fui treinado para isso. Isso reflete do meu emocional, de quando eu era criança. Quando eu era criança, a gente tinha que trabalhar muito, a gente tinha que suar muito. A gente tinha que entregar ali as nossas 12 horas de trabalho para poder receber um valor. E muitos de vocês são assim. Eu tenho mudado o meu modelo de programação. E olha que louco, às vezes a gente, quando faz um serviço muito, cobrei tanto por aquele serviço, um valor top e eu ganhei, foi 1 hora, foi tão rápido, não suei tanto, mas ganhei tão bem. E a gente se pergunta, não, tá errado isso. Como assim eu ganhei tanto? Eu não trabalhei tanto, por que eu ganhei tanto? Você já parou para pensar que muitas das vezes isso acontece com você? Você não se sente capaz de ganhar mais, porque você não trabalha muito mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é um modelo de programação, a gente foi programado. Na minha infância eu tinha que trabalhar muito, eu comecei a trabalhar de 7 para 8 anos de idade. Eu lembro bem que o meu pai, ele me acordava às 2, 3 da manhã para a gente ir para a padaria, ele era padeiro, e a gente ia para a padaria ali trabalhar e depois voltava para casa mais 5, 6 da manhã, eu dormia, depois ia para a escola, e isso todos os dias, uma rotina de trabalho aos 8 anos de idade. Aos 9 para 10 anos eu já vendia picolé na rua, já vendia coxinha, já vendia salgado na rua. Minha mãe colocava isopor em mim e eu saía para vender. E sempre foi muito suado para ter recurso financeiro. Na minha adolescência da mesma forma. E quando eu comecei a empreender com 15 para 16 anos, também foi assim, muito suado. Quantas vezes, quantas noites eu tive que virar trabalhando. E o que eu tô falando para vocês aqui, vocês estão olhando para mim, não é um cara que alcançou o sucesso, não é um cara que tem muito sucesso e que tem muitos recursos financeiros, não. O cara que tá falando para vocês aqui é um cara que é batalhador e que todo dia procura desenvolver. E o que eu tô passando para vocês aqui são coisas que eu tô fazendo e que eu tenho certeza que
Essas coisas que eu estou fazendo, essas atitudes que eu tenho tomado, elas irão me possibilitar chegar em lugares maiores. Elas irão me possibilitar avançar. Eu não sou o cara que estou falando aqui assim para vocês, pô, eu tenho sucesso e o que eu estou falando para vocês aqui é algo que eu já fiz. Não, é algo que eu faço todos os dias e que eu tenho feito. Se você decidir no fundo do seu coração ou na sua mente, pô, vou começar a seguir esse cara e vou começar a fazer o que ele está fazendo também, porque é um cara que tem buscado sucesso. Se você, pô, vou fazer isso. Se não, tudo certo. Quando a gente estiver lá na frente, aí eu vou estar fazendo uma live também e vou estar falando para você, pô, agora eu tenho sucesso, agora eu sou assim financeiramente e agora eu estou te falando coisas que eu fiz. Às vezes a gente prefere ouvir pessoas que já chegaram no final e dizem para você que tem um modelo e que tem uma estratégia e você segue essa estratégia, do que você acompanhar pessoas que estão no mesmo caminho que você quer trilhar. Não é o que eu quero. Eu pego muitas dicas, eu leio muitos livros, eu vejo muitos vídeos de pessoas que têm sucesso financeiro, de pessoas que chegaram em algum lugar, mas, sobretudo, eu acompanho pessoas que estão na mesma trajetória que eu, porque é onde eu quero chegar. Às vezes a gente se inspira em caras que já chegaram, se inspira no Elon Musk, que tem sucesso financeiro, se inspira em Steve Jobs, se inspira no Bill Gates, se inspira em um monte de cara que tem sucesso financeiro, sucesso de empreendedor extraordinário, mas a gente não olha para o cara que está do nosso lado, nos ajudando todo dia em um trabalho, e esse cara está na mesma trajetória que a gente. Esse é o nosso problema, é às vezes querer seguir pessoas que estão em altíssimo nível e a gente acaba se frustrando porque a gente não vai conseguir obter aquele nível se a gente está aqui embaixo. A gente precisa estar em uma mesma mesa de frequência, a gente precisa estar conectado junto. Então o cara que está falando para vocês isso aqui não é o cara que tem um sucesso estrondoso, um sucesso financeiro estrondoso, mas quem me conhece sabe que todos os dias eu dou o meu melhor e eu faço o que eu faço, porque eu tenho certeza que eu vou alcançar aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo. E é isso que eu estou falando para vocês. O que eu estou passando aqui para vocês são coisas que eu faço. Então, a primeira atitude que eu preciso tomar e que eu tomei é identificar onde eu estou e onde eu quero chegar. Essa é a primeira atitude. Eu identifico onde eu estou. E onde eu estou? Pô, eu estou endividado. Pô, eu tô devendo, eu tô ganhando pouco, eu tô isso, eu tô aquilo. Identifique onde você tá. Identifique. O problema das pessoas é que elas querem anestesiar as dores que elas têm. E isso não vai adiantar. Se você anestesiar elas, não vai adiantar. Em algum momento a anestesia vai parar e tudo vai voltar de novo. As pessoas têm problemas, as pessoas têm dívidas, as pessoas têm situações para resolver. O que é que elas fazem quando chega o final de semana? Vai para balada, vai curtir, vai beber, vai gastar. Anestésico. Ao invés de parar e refletir. Uma das atitudes que eu tomei muito e que todas as vezes eu faço essa analogia é: final do dia, eu paro aqui, sento e penso: o que eu fiz de diferente? O que eu fiz de novo? O que eu entreguei de melhor da minha parte? Final da semana, preciso fazer um balanço do que eu fiz de novo, do que eu fiz de diferente, do que eu entreguei de diferente para os meus clientes, do que eu fiz de diferente para minha esposa, do que eu fiz de diferente para minha família. Eu preciso identificar esses pontos para mim ser uma melhor pessoa. Ao invés de tomar um anestésico, de chegar ao final de semana e ir para balada, ir curtir, ir gastar, ir fazer o que for e me endividar. Esse é o problema das pessoas, é ao invés de analisar onde elas estão, elas preferem tomar o analgésico para encobrir um problema. Eu lembro bem que quando eu fazia evangelismo nas ruas, na igreja, e eu fazia evangelismo e eu encontrava as pessoas na rua e eu conversava com algumas pessoas. A gente fazia alguns evangelismos da igreja e aí numa sexta-feira, num sábado de madrugada, a gente saía para entregar caldo,
um lanche para a pessoa. Aqui em São Paulo eu já fui na Cracolândia e a gente entregava marmita de sopa e tal para as pessoas, água. E eu chegava a conversar com as pessoas e eu dizia assim para algumas pessoas que estavam naquela situação de rua, naquela situação de usuário de droga, e eu perguntava, cara, o que tu faz aqui? Por que tu tá aqui? E a resposta era sempre normal, era sempre igual. As pessoas diziam, pô, eu tô aqui porque minha família me abandonou, eu me decepcionei com a minha família, os meus filhos me decepcionaram, eu me decepcionei e eu não consigo. E por isso toda vez que eu lembro, eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo. São analgésicos, drogas. Tá certo que é um vício, mas as bebidas são analgésico. As pessoas têm problemas, só que elas não são pessoas o suficiente para enfrentá-los. Você não pode ser esse tipo de pessoa que enfrenta os problemas tomando um analgésico. Você precisa enfrentar os problemas sem o analgésico. Você precisa enfrentar os problemas de frente e resolvê-los e não fugi-los dele. É aquela frase, se você não mata um leão hoje, amanhã serão 2 leões, e isso se acumula na sua vida. Você precisa, a primeira atitude que você precisa tomar para essa atitude trazer dinheiro e trazer prosperidade para a sua vida é analisar onde você está. Quando você analisa onde você está, você começa a ter uma visão clara da sua vida. Foi uma das coisas que eu comecei a fazer, papel e caneta, no meu próprio celular, nas minhas próprias anotações. Quais as contas que eu devo, quais as dívidas que eu devo, isso, aquilo, outro, quais os meus compromissos que eu tenho que pagar, o que eu não posso falhar, o que eu posso me abster, o que eu posso fazer. Muitos de vocês nem têm isso e querem ter sucesso financeiro. O sucesso financeiro, ele não é algo que acontece da noite para o dia, ele é algo plantado dia após dia. Eu estava fazendo algumas pesquisas e provavelmente você já deve ter visto isso muito. 90%, 95%, 99% das pessoas que ganham na loteria, elas perdem tudo. Porque elas têm um modelo financeiro. Elas têm um modelo financeiro. Ou seja, elas ganham um salário mínimo e elas administram aquele um salário mínimo. E às vezes estão todas endividadas com um salário mínimo. Um salário mínimo e a pessoa está toda endividada com um salário mínimo. Então imagina quando ela ganha R$1 milhão na loteria, o que ela faz? Ela perde tudo, porque o modelo financeiro dela é para aquele um salário mínimo. Ela não tem capacidade o suficiente para administrar 1 milhão. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela não tem capacidade o suficiente. Então quando ela ganha 1 milhão, o que ela faz? Ela perde tudo, ela se endivida novamente. Por quê? Porque o modelo financeiro dela está em um salário mínimo. Então a primeira atitude que eu devo tomar, que você deve tomar, é analisar onde você está. Foi o que eu fiz e é o que eu faço diariamente. Eu analiso onde eu estou, quanto eu devo, quanto eu gasto, quanto eu ganho, quanto eu preciso para fazer isso. GPS. Primeira atitude, GPS. Para você ir até um lugar no GPS, você precisa colocar. E isso que eu estou falando para vocês aqui é tão verídico, que esse livro Os Segredos da Mente Milionária, um livro muito top, eu estou lendo. Os Segredos da Mente Milionária, Harvard Eck. Um livro que já foi vendido mais de 2 milhões de livros vendidos no Brasil. Muito mais, porque esse livro foi lançado aqui no Brasil em 2006, então já foi vendido muito mais cópias do que 2 milhões. E na capa dele aqui, ó, tem uma pessoa, um bonequinho e tem uma estrada. E se você reparar bem, ele tá com a mão assim, ó, como se ele estivesse olhando algo lá na frente. E um carrinho de dinheiro aqui, ó. Segredos da Mente Milionária é um livro, fica a minha indicação para vocês. Então, a primeira atitude é modelo GPS, é o que essa foto aqui ela está ilustrando. Eu preciso saber onde eu estou para mim poder saber onde eu quero chegar.
Eu primeiro preciso analisar onde eu estou. Samuel, como eu analiso onde eu estou? Nota quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você está devendo de dívida. Pô, Samuel, eu estou afundado, eu estou no fundo do poço. Irmão, deixa eu falar para você. O melhor lugar que você está, se você está no fundo do poço, esse é o melhor lugar. É o lugar que não tem como você cavar mais, que vai ser difícil cavar mais. A única saída para você é olhar para cima e começar a planejar como que você vai sair do fundo do poço. Eu conheço muitas pessoas que chegaram no fundo do poço e estão tomando anestésico. Lembra daquilo que eu estava falando para vocês? Todo final de semana ela está gastando, ela gasta mais do que ela ganha, ela come mais do que ela deve e ela faz anestésico. Você precisa eliminar os anestésicos e parar e pensar onde eu estou. E notar. O que eu sempre falo para vocês, você precisa notar, ter tudo notado, quais as dívidas. Então é o GPS. Eu preciso saber onde eu estou. Depois eu preciso ver onde eu quero chegar. Quanto eu ganho hoje? Eu ganho 5, daqui 6 meses quanto eu quero ganhar? Tudo é palpável. Presta atenção no que eu estou falando. Se você não tem um planejamento exato da forma que você quer, você não vai conseguir chegar e muito menos Deus vai te abençoar, porque você é uma pessoa indecisa. Escuta o que eu estou falando. A gente trabalha em 4 mundos: mental, emocional, espiritual e o físico. O físico ele é apenas reflexo dos outros 3 mundos. Entende o que eu estou falando? E nessa análise que você vai fazer de onde você está e como que está a sua vida, você precisa analisar por que você está nessa situação. Se você está endividado, como que a sua família falava sobre o dinheiro. E isso que eu estou falando para vocês aqui, você pode usar para as outras áreas da sua vida, para a sua área emocional, para a sua área de relacionamento. Você precisa entender como que a sua família falava sobre relacionamento. Será que a sua mãe se divorciou várias vezes? Será que o seu pai ele traía sua mãe? Será que seu pai ele não cuidava da sua mãe? Você precisa identificar isso e é por isso que você está refletindo isso agora na sua vida, no seu casamento. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui, vocês podem usar nas outras áreas. Mas hoje eu estou falando sobre financeiro, sobre as atitudes que trazem dinheiro. Então, nessa primeira atitude de analisar onde você está, você precisa analisar como que você chegou até esse momento. Como você chegou e por que você chegou. Aí você precisa olhar para a sua infância, porque o eu de hoje é reflexo da minha infância, de como meus pais me ensinaram. Segundo, esqueci o nome do autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, ele fala sobre isso. Ele diz que é muito mais fácil, já fica a segunda indicação de livro, é um livro que eu já li, muito bom, Pai Rico e Pai Pobre, esqueci o nome do autor aqui agora. Ele diz que é muito mais fácil uma criança que ela nasceu no berço rico e ela foi ensinada, se ao longo da vida dela ela perdeu tudo, é muito mais fácil ela se recuperar financeiramente e voltar a ser rica do que uma criança que foi criada em um berço pobre. Exatamente, o Lucas falou, Robert Kiyosaki, isso aí, Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala, é muito mais fácil uma pessoa que, imagine 2 pessoas, uma dessas pessoas, ela nasceu em um berço rico, e ao longo da vida dela, ela se enricou, ficou rica, só que depois ela perdeu tudo. Outra pessoa, ela cresceu em um berço pobre e ela conseguiu enricar e depois ela perdeu tudo. É muito mais fácil essa pessoa que nasceu no berço rico enricar novamente do que a pessoa que nasceu no berço pobre, tendo as mesmas condições de vida. Por quê? A infância dessa pessoa que nasceu no berço rico foi tratando o dinheiro da forma que ele deve tratar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu preciso cortar o embrião com as coisas que eu aprendi na minha infância.
nessa primeira atitude de olhar onde você está, você também precisa fazer analogia de como que a minha família tratava sobre recurso financeiro, como que a minha mãe falava sobre recurso financeiro, como que era. E aí você vai escrever tudo isso e depois você vai colocar aqui, presta atenção, você vai colocar aqui como isso te machucou, como isso impactou a sua vida. Ou seja, estou dando reflexo da minha para vocês. O meu pai tinha muito recurso financeiro e em vícios ele perdeu tudo. E em algum momento da minha vida eu perdi tudo também. Igual o meu pai, exatamente igual. Eu perdi tudo e me endividei. Cara, igual. Escuta o que eu estou falando para vocês aqui, isso é verídico, é real. Eu me endividei e perdi tudo igual o meu pai. Em um vício. E quando isso aconteceu, eu disse, putz, aconteceu com meu pai, aconteceu comigo e caramba, e agora? Eu precisei cortar isso. Eu falo não tem como não se emocionar nisso que eu vou falar para vocês aqui, mas emociona muito. Eu lembro que início do ano agora, para quem não me conhece, eu moro em São Paulo, mas eu sou do Pará, então, aí caía a lágrima aqui, mas beleza, vamos lá. Início do ano, as coisas estavam muito complicadas e aconteceu algumas situações financeiras na minha vida e todo o tempo, sabe? Eu empreendo desde os 15 para 16 anos e todo o tempo as coisas dando errada, todo o tempo as coisas difíceis e eu não sabia o que fazer, para onde ia, o que eu fazia. Talvez você acredite ou não, tenha um cunho religioso ou não. E tudo cooperou, resumindo a história para vocês, tudo cooperou para mim voltar no Pará por um motivo que foi um motivo nada a ver. Imagina você pegar o seu carro e eu viajei mais de 3.000 quilômetros daqui de São Paulo até o Pará de volta. E em um fim de semana, a igreja que eu congregava lá teve um encontro com Deus. Quem já foi para encontro com Deus sabe como é. E teve esse encontro e eu fui para esse encontro também por um motivo distinto. Eu decidi, a minha vida espiritual sempre tentei cuidar da melhor forma possível. Sempre fazer meu devocional diariamente, me conectar com Deus e dar o meu melhor. Mesmo não estando ativo na igreja, depois que eu cheguei em São Paulo. E eu fui naquele encontro, sem motivo também, mas eu fui. E em um dos momentos daquele encontro, eu recebi uma oração do meu pastor lá. E nessa oração, ele quebrava um embrião que eu tinha com meu pai. Porque tudo que tinha acontecido com meu pai estava acontecendo comigo, de ter recursos financeiros, de perder tudo. Então eu tive que voltar lá e quebrar aquele embrião que ligava. Que a minha infância foi isso, foi ver o meu pai bebendo, foi ver o meu pai pegando dinheiro e gastando tudo. Isso refletia muito sobre mim, mesmo eu não bebendo, mas em algum momento emocional, eu não tratava o dinheiro como deve se tratar o dinheiro. Eu tratava o dinheiro como algo que iria me dar uma oportunidade de fazer algo rápido. Entende o que eu estou falando? E foi muito interessante. Eu fiz esse encontro e foi quebrado ali um embrião com meu pai. E no início do ano para cá as coisas começaram a fazer diferença na minha vida. As coisas começaram a avançar, as coisas começaram a deslanchar. Isso que eu estou falando para vocês aqui, falando da primeira atitude, o Kleber falou herança hereditária espiritual. Exatamente. A nossa vida física, ela é reflexo do mental, espiritual e emocional. Muitas das vezes você está patinando na lama por uma palavra que a sua mãe lhe deu quando você era criança. Todo o tempo a sua mãe falava, vocês eram pobres e a sua mãe falava,
rico é ladrão, rico é isso, rico só ganha dinheiro roubando, rico só faz isso, isso, aquilo, outro. Sempre falando isso para você. Fica minha instrução para você. Para pensar o que a sua família falava. Analise esse primeiro momento, o que a sua família falava, para você poder pegar isso e dizer até onde isso te feriu, até onde isso te machucou, até onde isso foi ruim na sua vida. E nota tudo isso. E aí depois o que você vai fazer? Você vai dizer, é só até aqui. Daqui para frente nada disso vai fazer a diferença na minha vida. Isso não vai fazer mais, só foi até aqui. Daqui para frente é algo novo, é algo diferente. Estão entendendo o que eu estou falando? Então essa é a primeira atitude. Saber onde você está e onde você quer chegar. Esse é o primeiro passo que você precisa tomar. Outra atitude que você precisa fazer é sair do papel de vítima. Você é vítima e eu sou vítima. Nós somos vítimas da sociedade, nós somos vítimas da nossa família, que muitas das vezes lançou uma palavra de maldição contra mim, contra você. Nós somos vítimas dos nossos pais, muitas das vezes. Nós somos vítimas de traições, de amigos, de sócios. Nós somos vítimas. Nós somos vítimas de um governo. Nós somos vítimas. Eu sou vítima e você é vítima. Agora você precisa sair desse papel e não ser um vitimista. Porque vítima é algo que te pegou e aconteceu, já era, você aconteceu. Agora, o vitimista, ele não só aconteceu com ele, ele usa isso para dar desculpa em coisas que ele poderia fazer. Então, essa uma hora que eu estou falando com você aqui, de coisas que você precisa fazer, de atitudes que você precisa tomar, o vitimista, ele vai olhar para mim e vai dizer assim, não, mas não tem como enricar, porque o governo do Lula, o governo do Bolsonaro, o governo disso, o governo daquilo, não é isso que está no governo, não é aquilo. O vitimista, ele vai sempre usar como desculpa. Não seja vitimista, saia desse papel. Você é uma vítima, tudo bem, nós somos vítimas. Agora você não pode fazer o papel de vitimista. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Se você engordou, a culpa é sua. Foi porque você se alimentou mal. Se você está ruim financeiramente, a culpa é sua. Porque agora você está ouvindo o que eu estou falando para você, de que o reflexo que veio da sua infância, você deve cortar. Então, se amanhã, se daqui um ano, acontecer a mesma coisa com você, aí já é um problema que você está sendo um vitimista. Sempre colocando a culpa nas pessoas, sempre colocando a culpa no governo, sempre colocando a culpa nisso. Quando eu decido identificar o porquê eu cheguei até essa situação, não quer dizer que eu sou um vitimista. Quer dizer que eu quero mudar e quer dizer que eu quero crescer. Agora, quando eu uso a situação que o meu pai era endividado, que o meu pai não fazia isso, que o meu pai não fazia aquilo, aí eu já não passo a ser uma vítima, e sim um vitimista, porque eu estou usando isso como desculpa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa tomar a atitude de sair do papel de vítima. A nossa mente, ela vai sempre... O nosso cérebro, ele é um músculo. Ele vai sempre, de qualquer forma, tentar gastar o menos possível de energia. Então é por isso que você passa mais tempo na frente de um telefone vendo rios do que na frente de um livro lendo um livro. Porque aquilo vai te gerar dopamina barata. Ver um rios, mas vai gastar pouca energia. Quando você decide ler um livro, você está gastando muita energia com o seu cérebro, mas dessa forma ele está se desenvolvendo. Agora, quando eu conheço pessoas que chegam em casa depois das 6 horas e que querem construir o sucesso, o que elas fazem? Elas vão estudar, elas vão pesquisar sobre tal negócio, elas vão aprender, elas vão investir em conhecimento, elas vão fazer isso, aquilo, outro. Da mesma forma, eu conheço pessoas que chegam em casa depois das 18 e o que elas fazem?
elas passam 2, 3 horas na frente do telefone, gastando tempo. E no final ela diz: eu não venci, eu não tenho sucesso, eu não faço isso porque isso, aquilo, outro. Ela está sempre dando desculpas. Ela está sempre colocando a culpa em outras pessoas pela falta de responsabilidade que ela não tem, pela falta de compromisso. O Rony falou: carregamos inconsciente as heranças sistêmicas. O sistema familiar interfere muito e nem todos têm acesso ou estão abertos para receber esse tipo de conteúdo tão importante para desenvolver nossas vidas. Exatamente. Mas você que está aqui, que está me ouvindo, você precisa mudar a sua mentalidade para uma mentalidade próspera. Primeira atitude, saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Segunda atitude, largar o papel de vítima. Largar o papel de vitimista. Vítima nós somos. Agora você precisa largar o papel de vitimista. Terceira atitude que vão trazer dinheiro para a sua vida. Que foi aquele primeiro assunto que eu falei. Planejamento financeiro. Está aqui no físico. Depois que eu começo a resolver esses três aqui, emocional, espiritual e mental, depois que eu resolvo esses três, isso vai refletir aqui no meu físico. E quando reflete no meu físico, eu preciso tomar atitudes físicas. E uma das atitudes físicas é ter um planejamento financeiro. Não gastar mais do que aquilo que você ganha. Você precisa planejar quantos por cento você vai investir, quantos por cento você vai gastar no seu negócio, quantos por cento... Eu falo em umas mentorias minhas, eu falei sobre isso. Quando você vai no banco abrir uma conta, você abre uma conta PF e uma conta PJ. Você não pode ter só uma conta PJ, não tem como. Eu fui abrir uma conta num banco PJ e eu falei pro gerente, nem isso eu sabia, e eu falei pro gerente, quero abrir uma conta e tal para minha empresa, meu CNPJ, e ele falou, mas tem que abrir a PF também, que é a pessoa física. Eu falei, não, mas eu não quero uma conta PF, eu quero só a PJ, que eu vou, não preciso de duas contas. E ele disse, amigão, deixa eu te falar, você é um funcionário da sua empresa, mesmo que você seja o dono, mas você precisa no final do mês receber um valor e o restante vai ficar na sua conta PJ. E a parte que você decidiu ali vai para sua conta PF. O problema é que muitos de vocês estão endividados, estão atolados de dívidas, porque vocês misturam tudo. Tudo que ganha no trabalho como empreendedor, usa na vida pessoal, de qualquer forma. Você precisa ter um planejamento familiar. Planejamento familiar. Planejamento financeiro. Você precisa ter um planejamento financeiro. Então não é tudo que você vai ganhar. Ganhei 10 mil aqui em uma instalação. Agora eu vou comprar aquele aro 19 do meu carro. Tá errado. Você precisa comprar o aro 19 para o seu carro quando você economizar o suficiente, ganhando o salário que você definiu da sua empresa. Esse que é o problema das pessoas, é misturar as coisas e não ter um planejamento financeiro. Você precisa ter um planejamento financeiro. Você precisa ter uma reserva de emergência. Já falando de planejamento financeiro, o Nascimento falou, muitos com o primeiro dinheiro já compra carro, às vezes nem utilizado para a empresa. Exatamente. E eu estou falando isso para vocês aqui por experiência própria. Por experiência própria. Chegou um momento de instalação minha que eu não necessitava ter um carro. E o que eu fiz? Eu vendi o carro. E comprei uma moto e arrumei uma moto. Porque eu não precisava daquele carro naquele momento. E isso é entender que eu não quero parecer rico, eu quero ser rico. Quando você quer parecer rico, você gasta mais do que você ganha.
E você sempre vai viver endividado, você sempre vai viver atolado, exatamente por isso, porque você não tem um planejamento financeiro. Quando você começa a mudar aqui, a identificar qual que é minha programação mental, quanto eu estou programado para ganhar, e você começa a se programar. Eu quero programar minha mente para me ganhar, ao invés de 20, eu quero passar a ganhar 100. Então você vai ter que começar a se planejar financeiramente para fazer negócios de 100 mil. Eu faço uma pergunta para vocês: quantos de vocês têm reserva de emergência? Eu conheço pessoas que eu converso e as pessoas não têm reserva de emergência como empreendedor. Eu sou empreendedor. Se eu fico doente hoje, eu tenho que me perguntar: fiquei doente, quem vai me amparar? Como que vai ser? Se você é CLT e você fica doente, beleza, você vai ficar na sua casa, vai continuar recebendo. Mas você como empreendedor, se você fica doente hoje, onde está a sua reserva de emergência? Você vai ter que vender seu carro, você vai ter que vender suas ferramentas, você vai ter que fazer um monte de coisa, você vai passar necessidade? Escuta o que eu estou falando, amigão. Tenha um planejamento financeiro. Entende onde você está e onde você quer chegar. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, saia do papel de vitimista. Você é vítima, mas não precisa você ser um vitimista. E o terceiro ponto a terceira atitude que traz dinheiro para a sua vida tenha um planejamento financeiro. Planeje o que você vai fazer, não gaste mais do que você ganha. Ao contrário, invista mais do que você ganha, guarde mais do que você ganha. E você vai ver que as coisas vão começar a fazer a diferença. Às vezes as oportunidades. Sabe por que você não vê oportunidades? Porque às vezes você está sem recurso financeiro. Mas para quem tem recursos financeiros depositado, guardado, investido, quando vão vir as oportunidades, ele consegue trabalhar de uma forma razoável e pegar as oportunidades palpáveis. Porque ele soube trabalhar, ele soube guardar. E a quarta, para a gente finalizar: invista em conhecimento. Você precisa investir em conhecimento. Investir em conhecimento, quando eu falo para vocês, não é você só fazer um curso ou só fazer um treinamento pago. O YouTube está cheio de conteúdo, milhares e milhões de conteúdos sobre diversas coisas, sobre planejamento familiar, planejamento financeiro, sobre recursos financeiros, sobre como administrar a sua vida financeira, coisas que eu estou falando para vocês aqui na live direto. Tudo de graça, tudo assim para você chegar e pegar e usar. É isso que eu estou falando para você. Na sua área, invista em conhecimento. Você precisa investir em conhecimento, você precisa largar aquilo que é anestésico, que é ficar 2, 3 horas olhando vídeos no Instagram e começar a ler um livro. Reservar ali 1 hora do seu tempo para ler um livro. Investir em conhecimento. Quando você investe em conhecimento, você usa mais energia do seu cérebro, porque ele é um músculo. Escuta o que eu estou falando para vocês aqui. Escuta isso aqui. Presta atenção. O nosso cérebro, ele foi programado, assim como a programação financeira que eu falei para vocês, o nosso cérebro também foi programado para gastar pouca energia. Samuel, me prova como que o nosso cérebro foi programado para gastar menos energia. Na época dos nossos antepassados, o que eles faziam? Eles moravam em cavernas, certo? Eles gastavam energia quando? Quando eles saíam para caçar. Aí eles saíam para caçar, gastavam toda a energia deles, matavam o urso, traziam para dentro da caverna, tiravam ali todo o couro do urso, faziam uma boa comida e comiam e se alimentavam. E não saíam mais. Eles não gastavam energia com nada. De como fazia isso, de como fazia aquilo, de como fazia aquilo. Por quê? Porque a qualquer momento outro urso poderia invadir a caverna deles e atacá-los. Então eles precisam estar 100% com energia para se defender. Essa é uma forma de sobrevivência. E é por isso que nós agimos dessa forma hoje. É por isso que o nosso cérebro, que é um músculo, ele age dessa forma.
Porque nós fomos programados para isso, para gastar pouca energia, para quando vier o urso, nós podemos enfrentá-los. Só que hoje não vai ter um urso te atacando. E é por isso que o seu cérebro é preguiçoso. Ele prefere ficar horas e horas com dopamina barata na frente do telefone do que ler um livro, porque ler um livro gasta mais energia. Só que isso vai te dar ideias de novos negócios, ideias de como reger a sua vida. Pega isso que eu estou falando para você e coloca em prática, porque não adianta nada, tudo que eu falei para você e você não colocar nada em prática. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, quem ficou até o final. E vamos para cima, na próxima terça-feira tem outra live, vou estar falando com a minha equipe. Para toda terça a gente está fazendo essas lives sobre mentalidade, sobre conhecimento. Então vamos fazer o seguinte, você que está na live, que ficou até o final, tira um print, posta nos stories e me marca lá que eu vou repostar você. Vai lá, vou fazer a pose aqui. Beleza, tirei o print aqui, vou postar lá e você também posta e me marca. Beleza, galera? Valeu, tamo junto. Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. O Rony, abraço pro Rony. O Nascimento, Juvenice Nascimento, tamo junto. O Flávio, abraço também. Alarme segue. Mike Williams e o Kleber, tamo junto. Abraço para todos vocês e vamos para cima que a semana tá só começando.